Farpas entre Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Aconteceu quarta-feira passada no julgamento no STF da sucessão do governo do Rio de Janeiro. O mato-grossense partiu para cima e, como capataz da nação, não economizou em passar uma carraspana na constitucionalista de Montes Claros contra o que entende como lerdeza do TSE, por ela então chefiado, em permitir o alongamento da análise das ações, citando justamente o caso do Rio como evocativo dessa inércia, ao que somou o processo de cassação do ex-governador de Roraima, Antônio Denário, há quase 2 anos emperrado. A ministra não se intimidou com a pancada do decano, alegando que os processos são pautados assim que liberados pelos respectivos relatores. Passando o dia da marretada, Carmen, alegando desapego a cargos, se mandou voltando integralmente ao STF. A pergunta é, o que realmente teria levado a ministra a antecipar o cronograma da eleição simbólica da chefia da Justiça Eleitoral para amanhã, 14 de abril? Terá sido apenas a deselegante puxada de orelha de alguém, por acaso, objeto de noticiário recente, envolvendo numa aventura aérea patrocinada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, em janeiro de 2025. Igualzinho a outros companheiros enlaçados na mesma barra. Reza a lenda que ela começou a tomar distância do trio parada dura do STF, isto é, o próprio Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, quando começou a divulgação seriada de malfeitos e pouca vergonha do escândalo Master, em relação ao qual a corte não passou incólume. Portanto, a travada de quarta-feira acelerou o rompimento, pois Carmen não pretende ser serviçal de ninguém. Carmen estava fechada com o trio desde a eleição de 2022, quando deu uma mãozinha para espremer o bolsonarismo e finalmente nocauteá-lo. Por muitas vezes atuou na empreitada em prol do petismo, visando a extirpar a maldição representada pela extrema-direita e sua retórica antissistema. Um exemplo foi o voto decisivo para a composição da maioria de 4-3 no TSE para censurar a Brasil Paralelo, admitindo flexibilizar a proibição da censura encartada na Constituição para impedir a exibição do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, com fundamento na proximidade com o pleito de 2022. Foi com seu voto decisivo a condenação de Jair Bolsonaro, a quem fez questão de destacar ser chefe de um crime, e que o 8 de janeiro não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear, dizendo. Nesta linha de raciocínio sobre o fantasma golpista, Sua Excelência engoliu a seco rasgada do ministro Luiz Fux, que divergiu da maioria ao considerar um absurdo a trazida à baila da figura de golpe, sem armas, sem cooptação militar e com um mínimo grau de organização e coordenação. Nos tempos áureos do grupo, Carmen foi profusa em elogios ao xerife Moraes, chamando-o de grande ministro, garantidor da realização de eleições, abre aspas, seguras, sérias e transparentes, fecha aspas, dizendo ser ainda sua participação decisiva para conter aventuras antidemocráticas. Em um tempo curto, ela testemunhou a impetuosidade de Moraes, ao estilo porrada e borduna, ser atingida pelas maracutaias de Vorcaro, que envolveu um magote de figuras importantes trabalhando em seu favor. E este trabalho se deu em troca de propina e mimos diversos, desde putas a degustação de uísque de $600 mil a garrafa, tudo pago com dinheiro de origem espúria. É neste contexto de dissolução ética e moral que Carmen viu o seu ídolo virar pó. Depois veio a pá de cal que determinou a saída repentina do TSE, com a agressão de Mendes tão efusivo fora dos autos como descortês com colegas, embora arrole as vênias de estilo para macetar. Muitas outras situações ilustram a afinidade da ministra com o trio, o que leva à estranheza da postura tomada de um dia para o outro. Parece que a sua nova orientação maturou-se com os ventos soprados a partir do escândalo do banco respingando no tribunal. A situação chegou ao ponto em que a autoridade para a qual Carmen irá passar o bastão do TSE é um acusado de relação com o estelionatário. Trata-se do ministro Nunes Marques, que viajou de graça na Prime EU, empresa de táxi aéreo ligada a Vorcaro, para participar de uma festa de aniversário em Maceió de uma advogada do Banco Master, Camila Ramos. No currículo de Marques também está anotado o contrato de consultoria do filho Kevin, prodígio da advocacia, que em um ano de OAB já conseguiu um contrato de 6,6 milhões junto ao banco. Este é o dossiê de quem comandará o pleito em 2026. Dias atrás,
A ministra falou em uma palestra em Brasília que a população deveria confiar na imparcialidade dos juízes. Disse ela, abre aspas, Deus me livre de ser julgada por um juiz que não seja independente, imparcial, ético e honesto. Fecha aspas. Será que ela referiu-se a algum ministro? Acho que não. Para um órgão que não consegue colocar em execução nenhum código de conduta interna e com alguns integrantes tocados pela nódoa da corrupção, é para perguntar, será que a ministra ainda tem o mesmo pensamento de antes? Ou ela pode ter mudado? Apesar de ter desmentido a aposentadoria precoce no ano passado, a precipitação dos últimos eventos pode conduzir a que a ministra altere o plano de ficar na corte e vá para a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, de sábado último. Saiu em defesa do decano de quem costuma ser porta-voz, ao dizer que dados do próprio TSE contradizem a magistrada de sempre atuar de maneira célere. O título: Carmen levou 4 meses para pautar cassação de Cláudio Castro no TSE. Pelo seu estilo discreto e avesso a polêmicas públicas, Carmen Lúcia, de certo, não alimentará a desavença, mas se concentrará no trabalho, como sempre fez e faz. Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like para incentivar o canal e aumentar as visualizações. Faça sua inscrição no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre a troca de farpas entre Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Grato pela sua atenção. Fiquem com Deus. Tchau.